Graça e paz, meus amados irmãos. Antes de mais nada, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, clicar no sininho para serem notificados de quando houverem novos vídeos, que você possa também deixar o seu like, fazer também o seu comentário, quer concordando, quer refutando. Na refutação eu peço referências bíblicas, para que toda contestação seja analisada, seja baseada no que a palavra diz e não em cima de crendices, porque crendices são interpretações pessoais sem embasamento bíblico. Então, tenham referências. Peço também que vocês compartilhem os nossos vídeos nas suas redes sociais para ajudar a promover o canal, ok? Queridos, hoje eu estarei falando com vocês sobre o Salmo 119. Acredito que dará uma série de vídeos, mas eu quero que vocês aprendam o que este salmo quer dizer, porque é extremamente importante para a vossa edificação espiritual, tá bom? Lá tem muito conhecimento, muitas coisas que vão abrir a vossa mente para que entendam o porquê que existe o sistema religioso, um evangelho paralelo, e tantas outras, como que eu posso dizer, heresias dentro da igreja nos dias de hoje, tá bom? São 176 versículos nesse Salmo 119 e nós leremos um a um desde o primeiro. Então, Salmo 119, a partir do versículo de número 1, prestem muita atenção, tenham papel, caneta e Bíblia em mãos, façam suas anotações para que vocês possam compreender claramente a palavra de Deus. Bora lá? Salmo 119, versículo de número 1. Olha só o que diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na onde? Na lei do Senhor. Então, bem-aventurados os que trilham caminhos retos, que andam corretamente, tá? Que andam ali em retidão, em equidade. E andam, o andar aqui diz respeito à vida que você leva. Então, bem-aventurados os que trilham, os que andam em caminhos retos, na equidade, na justiça, e vivem na lei do Senhor. Ah, mas a lei foi abolida. Pois é, será mesmo? Foi abolida da vida de quem? Dos que abandonaram a lei, aqueles que são envolvidos pelo anticristo? Bom, não quero falar sobre isso, nós temos vídeos no canal que explicam sobre. Versículo 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Olha só. Lembrando que guardar é obedecer. Então, bem-aventurados os que obedecem os seus testemunhos. E o buscam ao Senhor de todo o coração. 3. E não praticam a iniquidade, a maldade ou a transgressão da lei, mas andam em seus caminhos, andam nos caminhos do Senhor, não nos próprios. Lembra o que Cristo fala em João capítulo 8, versículo 12? Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. E não praticam iniquidade, mas vivem em seus caminhos, nos caminhos de Deus. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Observar é praticar. Então, guardar é obedecer e observar é praticar. Então, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente fizéssemos o quê? Os praticássemos. Certo? Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar, obedecer os teus estatutos, as determinações da tua lei. Então, não ficaria confundido
atentando eu para todos os teus mandamentos. Olha que interessante. Vamos ler novamente o versículo 5, porque está dentro aí do contexto, da compreensão do contexto do versículo 6. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar, obedecer os teus estatutos, as determinações da sua lei. Então, não ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos. Que coisa. Prestando atenção, né? Atentando é prestar atenção nos teus mandamentos. Versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Olha que coisa, os teus juízos, os teus julgamentos. Lá em 1 Coríntios 11, 31 e 32 diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, é bom conhecermos os juízos, os julgamentos de Deus, que são determinados, que estão ali prescritos na lei, nos mandamentos, para a autoanálise, para que possamos dar uma direção à nossa vida, né? Olha que interessante. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Quando eu for capaz de, por meio dos teus mandamentos, me auto-julgar, né? Me avaliar. Observarei os teus estatutos, não me desamparastes totalmente. Observarei, né? Obedecerei os teus estatutos, não me desamparaste totalmente. Versão NVI. Olha para você ver como que às vezes a versão muda o sentido. Lá dá a impressão que Deus havia abandonado o salmista, mas não totalmente. A NVI corrige esse erro e traz o seguinte: obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Lembra que eu disse para vocês que observar, é obedecer? Lembra? Observarei os teus estatutos, não me desamparaste totalmente. Aqui dá a impressão que foi desamparado, mas não totalmente. E observar aqui, na verdade, é a obediência, porque nós vemos isso na NVI, Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Então ele está pedindo para Deus não abandoná-lo. Ele não quis dizer que Deus o havia abandonado, mas não totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Olha que interessante. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando, obedecendo, conforme a tua palavra. Observando, obedecendo, conforme, de acordo com a tua palavra. Então, como que o jovem purificará o seu caminho? O caminho aqui diz respeito à sua trajetória de vida, o tempo em que ele está nessa terra. Como que ele pode purificar, se tornar um santo, né? Ter aí uma vida santa, uma passagem santa por essa terra. Observando, obedecendo conforme a tua palavra. Não é conforme a palavra de ninguém, não é conforme os pensamentos, a vontade da carne, mas é conforme a palavra de Deus, certo? De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Olha que interessante. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Mandamentos estes, da lei de Deus, que os crentes da atualidade abandonaram, aboliram da sua crença. Mas olha só que tremendo isso aqui, de todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Amados, os mandamentos de Deus, eles servem para que você tenha uma ideia de qual é a vontade de Deus para a humanidade. Eles servem como diretriz.
Os estatutos, as determinações da lei é que dão direção. De que maneira você deve viver de forma a ser agradável a Deus. Quando você abole a lei, você tira todo o norte da pessoa. Ela vai ficar desorientada. Ok? Ela vai ficar desorientada. Ela não vai saber o que é certo e o que é errado. Ela não vai ter uma ideia do que é pecado e do que não é pecado. Olha, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Eu vou colocar na versão atualizada para que lá corrija um erro de tradução. Fica mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Vamos lá. Olha só. Todo aquele que pratica o pecado também transgride, desobedece à lei. Porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. Agora voltando lá para o Salmo 119, versículo de número 10, onde nós paramos. Olha o que diz. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. 1 João 3,4. Qualquer que comete o pecado também, na versão revista e atualizada para ficar mais fácil. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, no Salmos 119, no versículo de número 10, o que diz? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Por quê? Porque os mandamentos da lei de Deus são aqueles que definem o que é santidade e o que é pecado. A obediência a eles me torna um santo. A desobediência aos mesmos me torna um pecador. Vamos voltar lá? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Eu coloco, quando vou para João, eu ponho na versão revista e atualizada, porque na revista e corrigida, eles distorcem esse versículo, né? Na NVI está correto, King James e tantas outras versões, mas na revista e corrigida fiel, eles distorcem este versículo, não dando a entender que ali trata da transgressão da lei. Então, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, os mandamentos de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei, dos mandamentos de Deus. Certo? Voltando para Salmo 119, versículo de número 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Agora imagine você, quando a pessoa retira a lei, o que acontece? Se a pessoa abole a lei é o que dá o norte, que orienta o indivíduo, que dá para ele a capacidade de saber como deve se portar para ser agradável a Deus, ou seja, ser um santo. Se você tira a lei, você tira da pessoa aquilo que ela deveria obedecer para ser santa. E só os santos vão de ser salvos. Quando você tira a lei, a pessoa não tem o menor entendimento do que é justiça, porque os mandamentos determinam a justiça de Deus. Vocês entenderam? Então existe um grande perigo nessa doutrina da abolição da lei. Por isso que nós vemos hoje a igreja tão pecadora como ela está. Né? Mas vamos lá. Versículo de número 11. O que diz aí? Escondi a tua palavra, olha que interessante, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando eu escondo a palavra de Deus no meu coração, isso serve para que eu não cometa pecado.
Então, procure ter a palavra no seu coração, escondidinha, guardada lá. Isso evita com que você peque. Eu vou provar isso para vocês. No Evangelho de João. Evangelho de João, é isso mesmo. Vamos parar por aqui no versículo de número Salmos 119, 11. E venha comigo para 1 João, capítulo 3, versículo de número 9. 1 João 3, 9. Olha o que diz aí. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, que é a palavra de Deus, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, o que impede o indivíduo de pecar é quando a semente, que é a palavra de Deus, permanece nele. Você pode pensar, não, mas como é que o Senhor prova que a semente é a palavra de Deus? Só um instantinho. Porque eu deixo anotadinho todas as coisas que eu vou estudando, para que quando eu venha pregar para vocês, eu possa ter evidências bíblicas, né? Lucas 8:11. Vou provar para vocês que a semente aqui, olha, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, que é a palavra de Deus, permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Vou provar para vocês que a semente é a palavra, olha só. Lucas 8:11. Esta é, pois, a parábola. A semente, o que diz aí? É a palavra de Deus. Tá vendo? Então, a semente é a palavra de Deus. Então, quando nós vamos para cá, 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, porque aqui é de explicação. Ou seja, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? Porque separado de pergunta. Por quê? De resposta junto. Porque a sua semente, a palavra, permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Entenderam? Vocês entenderam isso? Por isso que o nascido de Deus, olha só que interessante isso, ele é gerado pela palavra. Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados não da semente corruptível, né? Aqui a semente diz respeito ao sêmen do homem, mas da incorruptível. Qual é essa semente incorruptível? A palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Voltando lá para Salmo 119, versículo de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra, a semente de Deus, né? Para eu não pecar contra ti. Então, o que é nascido de Deus, como nós lemos em 1 João 3,9, olha só, qualquer que é nascido de Deus não comete, não pratica o pecado, porque a sua semente, que é a palavra de Deus, permanece nele, e não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. Esse aqui, o nascido de Deus, é aquele que tem a semente, a palavra. Ó, a semente é a palavra de Deus. Ele tem ela onde? Ó, qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado, não comete pecado, porque a sua semente, a palavra de Deus, permanece nele. Aonde que ela permanece nele? No coração. Escondi a tua palavra no meu coração, a tua semente, para eu não pecar contra ti. Entenderam? Salmo 119, versículo de número 12 agora.
Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos, as determinações da sua lei, né? Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Olha que tremendo isso, hein? Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Olha que tremendo isso. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. NVI. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Olha, essa versão NVI, como ela é contraditória. Ela coloca em comparação a alegria em seguir os testemunhos de Deus com a alegria de ser rico. Já na versão revista e corrigida, não está errado assim, olha. Folgo mais, alegro-me mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Aqui não coloca em comparação, mas mostra a superioridade que há, né? Na alegria de andar, né, com o caminho dos testemunhos de Deus do que com as riquezas. Então aqui mostra nessa versão que é melhor, né, que o salmista folgava, se alegrava, regozijava-se mais com o caminho dos testemunhos de Deus do que com as riquezas. Já na versão NVI, já corrompe esse discernimento colocando em comparação a alegria. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como o que se regozija com as grandes riquezas. Olha, meu Deus do céu. Por isso que é bom a gente ter conhecimento das traduções, das versões, para que a gente possa usá-las para auxiliar e mostrar aonde uma está certa, aonde a outra está errada e vice-versa. Versículo 15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Olha que interessante. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe, obedeça a tua palavra. Aliás, observar é praticar, né? Observar é praticar e guardar é obedecer. Então, no Salmo, aqui no versículo 17 faze bem ao teu servo para que viva e observe, pratique a tua palavra. Olha que interessante, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Só a pessoa que é arrancado a venda dos olhos dela, né, pode ver as maravilhas da lei de Deus, a justiça da lei, o benefício que se tem em praticar a lei de Deus. Sou peregrino na terra, ou seja, estou aqui de passagem. Não escondas de mim os teus mandamentos. Olha que interessante. Versão NVI. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Ficou igual, né? Perdão, irmão, estava ocultado aqui. Vamos ler desde o versículo 17. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra, pratique a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, tira a venda dos meus olhos, né? Tira aquilo que me impede de ver claramente, para que veja as maravilhas, os benefícios que tua lei traz ao obediente. Sou peregrino na terra, estou aqui de passagem.
Não escondas de mim os teus estatutos, os teus mandamentos. Versículo 20. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Ou seja, ele desejava, né, os juízos de Deus, aquilo que trazia, que reprovava a conduta, que aprovava a conduta. Ele usava dos juízos, dos mandamentos contidos na lei de Deus, para que ele pudesse ser orientado. Então ele diz, olha, a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo, em todo momento. Ele vivia vigilante, tendo as leis de Deus, né, os juízos de Deus ali determinados nos mandamentos da lei de Deus, para orientá-lo. Tu repreendestes asperamente quem? Os soberbos amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Então todas as pessoas que pregam a abolição da lei, que falam que a lei caiu em desuso, todas as pessoas que andam desviadas dos mandamentos de Deus, eles são o quê? Soberbos e amaldiçoados. Vocês entenderam por que tanta coisa errada acontecia na nossa vida? Por conta disso, ó. Porque o Senhor repreende asperamente os soberbos amaldiçoados que se desviam dos mandamentos. Por que o Senhor repreende asperamente? Porque Ele quer que estes indivíduos, os quais são pecadores, possam ter a oportunidade da salvação, voltando a andar nos mandamentos, a obedecer os mandamentos. Por este versículo nós compreendemos o porquê o sistema religioso está como está. Porque o Senhor os tem repreendido asperamente, né? Estes soberbos amaldiçoados que se desviaram dos mandamentos, para que eles voltem à sua prática, e eles persistem não só em transgredi-los, como agora também desvalidá-los, abolindo-os. Por isso que uma pessoa, para pregar a palavra de Deus, irmãos, é só pelo Espírito de Deus. Quando eu falo isso, muitas pessoas acham, o pastor está sendo prepotente, presunçoso, ele está se achando melhor do que a gente, do que os irmãos. Não é nada disso não, queridos. De maneira nenhuma. É porque eu sei muito bem qual é o fim daqueles que trilham esses caminhos aí soberbamente. Versículo de número 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Olha que interessante. Quando você guarda os testemunhos de Deus contidos na sua palavra, na sua lei, nos seus estatutos, nos seus juízos, você tem autoridade para requerer de Deus que Ele retire de sobre você o opróbrio e o desprezo. Tá? Por quê? Porque você guardou, você obedeceu os seus testemunhos. Enquanto os príncipes conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Olha que interessante, né? Os príncipes aqui diz respeito àqueles que se opunham a ele, né? Alguns inclusive que compunham a corte. Versão NVI, vejamos aqui com maior clareza. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Estes poderosos aqui, nós temos que observá-los bem. Temos que observá-los bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir uma janela pela internet, certo? E vou procurar aqui este versículo em hebraico, para sabermos o que realmente está escrito aqui. Salmos 119.
versículo de número 23. Quero ver se eu estou certo a este respeito. Vamos lá. Só um instantinho, tá, meus amados? É Salmo 119, versículo de número 23. Eu quero só tirar uma dúvida aqui. Eu vou mostrar, inclusive, para vocês, tá? Como está escrito em hebraico. Tomara que caiba na tela, porque às vezes a tela ela não pega tudo que está aqui na internet. Eu preciso aprender a configurar isso, porque é muito importante ter esse material aqui. A tradução correta seria príncipes mesmo, tá? E não poderosos, como consta aqui, não. Vou mostrar para vocês. Captura de tela. Captura de janela. Deixa eu ver se vai caber aqui. Ah, não vai caber, meus amados. Infelizmente, ele tá bem pro canto aqui, eu não consigo mostrar, mas aqui tá aparecendo um pedacinho, tá? Ó, príncipes aqui, ó, sarim em hebraico. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa... não vai dar para eu poder mostrar para vocês, porque tá bem no canto, porque tá em hebraico transliterado e se escreve da direita para a esquerda, mas em hebraico consta sarim, né? Que literalmente é os príncipes, tá? Plural, né? Sar é príncipe, sarim é plural, príncipes, tá? Infelizmente não vai dar para mim mostrar para vocês aí, mas está escrito em hebraico da maneira correta, tá? Eu quis trazer essa informação para vocês porque às vezes, por exemplo, lá está escrito poderosos, mas na verdade são príncipes, né? Então, a versão revista e corrigida neste caso, ela está correta. O que está errado é essa versão NVI. Olha a versão revista e corrigida. Enquanto os príncipes se conluiavam, tramavam, né, e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Olha a postura. 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Bom, esse salmo aqui ele é tremendo. Ele fala da palavra de Deus, ele fala dos mandamentos de Deus, da lei de Deus como um todo, fala dos juízos de Deus. E ele é importante porque ele traz para você um entendimento de quão crucial, do quão fundamental é a obediência aos mandamentos, à lei de Deus, usar o juízo de Deus para dirigir a vida. Então eu vou deixar essa meia horinha, esses 33 minutos, até aqui, até o Salmo 119, nesses 24 versículos, e depois daremos continuidade, tá certo? Nós lemos aí no Salmo 119, nós lemos aí a estrofe Aleph, a estrofe Beit, e a estrofe Gimel, né? Que são 3 primeiras letras que também entram como 1, 2, 3 dentro do hebraico, tá? Então, ABC, né? Estrofe ABC, né? Transliterando aí para o português,
ou 1, 2, 3, né, que seria a Aleph, Beit e Gimel. Nós daremos continuidade depois, pegando aí a estrofe Dalet e assim por diante, que seria a estrofe D ou 4, né, transliterado aí para o português, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu peço, por favor, que vocês possam contribuir com os seus dízimos e as suas ofertas através do CPF no 18583398863 pelo Pix ou no celular no 11986796974. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Shalom.